Ju, sempre que a gente recebe um convidado aqui, o que acontece? A gente recebe assim, recebeu o Yarley, recebe o pessoal da imprensa, identificado com o Inter e tudo mais, é sempre muito legal, né? E a gente sempre inicialmente dá um espaço pro convidado, porque a galera te ouve o dia inteiro falando de Inter, mas às vezes não conhece a história do Ju. Não sabe de onde é que o Juliano Machado saiu, como é que ele parou na Rádio Inferno, de onde é que ele começou, resolveu, você é jornalista, e o Wagner foi com a minha cara e me contratou, louca. Enfim, a moda louca. Então, eu só vou te pedir assim, ó, pra contar pra gente. O Lucão, a gente fez com o Lucão, fez com a Nani a mesma coisa. O Lucão levou 27 minutos pra contar toda a história dele. É louco. Mais ou menos. A Nani contou, o Lucão contou que trabalhou em Canil, que foi pra São Paulo, que voltou. Deu uma volta. O Lucão tem uma boa história. A gente quer te conhecer um pouco. E pra galera que não te conhece também, o Juliano Machado, um pouquinho da tua história como jornalista. E conta pra nós. Cara, então, meu nome é Juliano Machado, sou repórter da Rádio Inferno, tenho 24 anos de idade e seguinte, cara, eu caí de paraquedas no jornalismo, sinceramente, porque eu saio do ensino médio e tal, com 18 anos, e vou fazer educação física, mano. Minha primeira opção, a primeira que eu tinha em mente era fazer educação física porque eu queria ser treinador de futebol. Olha aí, é maluquice, né? Mas eu queria ser treinador de futebol. E aí eu fui para educação física e aí no primeiro semestre eu já vi que não era minha, porque aí foi pro corpo humano já, eu peguei uma cadeira de corpo humano, e aí, cara, não curti. Fiz ali, acho que eu fiz 2 meses, peguei e falei, não, vou chegar na diretoria, vou rescindir o contrato, porque não é minha, tá ligado? Não é pra mim. Depois, não é pra mim. Aí fiquei um tempo parado e tal, fiquei sem estudar mesmo, só trabalhando. Trabalho desde os 15, eu acho, trabalhei sempre com xerox, tá ligado? Impressão e tudo mais. E aí fiquei um bom tempo. Nesse meio tempo, fiquei sempre trabalhando nessa área, assim. O homem que copiava. Exato. Fiquei um tempão trabalhando no xerox que tem lá no centro de Porto Alegre. E aí foi indo, aí chegou meus amigos e tal, e me influenciaram a fazer técnico em informática. Fui fazer TI, porque ganha bem, né? Ganha uma grana legal, né? Ganha uma grana legal. Se o cara é um bom profissional, o cara ganha uma grana legal. E aí, cara, eu terminei todo o primeiro ciclo. Só que aí chegou no segundo ciclo e eu precisava da parte, cara, olha que besteira, mas eu precisava da parte de hardware. No caso, eu precisava aprender a mexer com as peças do computador. Sim. Porque eu trabalhava daí, nesse meio tempo, eu troquei de emprego, saí do Xerox, fui trabalhar numa gráfica. E aí eu ia fazer a impressão de adesivo e banner, mas também a manutenção dos computadores. Só que daí teria que ter essa cadeira de hardware dentro do curso, é por isso que eu fui fazer. Tá. Só que, cara, chegou nessa parte foi só teoria. Eles tinham me vendido que iam me fazer a prática e aí só me deram teoria. No final das contas, não aprendi a fazer a manutenção do computador. E aí eu entrei no pau com eles, entrei numa briga lá e tal com a faculdade lá e tal, tudo mais. Sim. E aí, no final, eles não cederam, eu não cedi, a gente entrou na justiça. Daí eu fui pra justiça contra eles e aí eu não terminei de fazer o técnico informático. E o Vagão era o juiz, da ação lá e gostei desse guri, vou levar pra Rádio Inferno. Não, tô brincando. Não, e aí só que nesse meio tempo eu sempre fiz por hobby, cara, a questão de ser redator. Eu sempre gostei muito de escrever. Ah. Então, cara, nesse meio tempo eu já tinha escrito num portal chamado... como é que era o nome, cara? Putz, me fugiu da cabeça agora. Mercado do Futebol. E também tinha feito a parte de redação também no Repórter Lacerda. O Lacerda, ele acabou fazendo o site do Repórter Lacerda. E eu escrevia no site do Repórter Lacerda. Eu que fazia lá as questões de matérias e tudo mais, porque eu já tinha uma bagagem, antes de entrar no Repórter Lacerda, eu já tinha feito uma experiência ali na Revista Colorado. Eu já tinha feito essa parte de redação na Revista Colorado, escrevi as matérias da revista, mas sempre foi colaborativo. E aí depois eu saio do Lacerda e tudo mais e volto para a revista para escrever colaborativo. Daí fiquei um tempo lá, aí eles tiveram um projeto de YouTube nesse meio tempo também, só que daí não foi para frente e tudo mais. Eles queriam lançar e não foi. Pro Giovanni da revista lá, gente boa demais. Oi? Um abraço pro Giovanni da Revista Colorado. É craque. O Giovanni me deu a oportunidade lá também de fazer essa questão. Era só ele que comandava na época, não tinha a parceria que eles têm hoje. Daí escrevi um tempo, cara, e aí surgiu uma oportunidade também no Jairo. O Jairo saiu do Inter na pandemia ali, então
Eu escrevi no Lacerda, e aí eu comecei a ajudar o Jairo no canal do Jairo, tipo, no início ali do canal do Jairo. Foi eu, ele, João Dil, e tinha uma gurizada lá. Tinha uma gurizada lá que tava ajudando o Jairo no início do canal. Daí depois até a Nani entrou no canal, mas eu já não tava mais. Sim. E aí fui sempre fazendo essas questões de experiências e tal. Só que, cara, sempre ficou em segundo plano. E aí uma vez, cara, me atinei assim, não sei porquê. Mas fui olhar as coisas da Inferno e tudo mais e vi que, pô, tipo, a Inferno sempre foi, cara, pioneira, sempre foi referência nas questões de trazer informação. Principalmente a questão do site da Inferno também era muito forte, cara. E eu tinha visto que eles tinham parado, principalmente nas redes sociais, e o blog, né? O blog da Rádio Inferno não existia mais. Daí eu chamei uma vez o Wagner, né? Daí eu fui esperto. Primeiro, o que eu fiz? Fui lá, ele tinha o Tips do Vagão, né? Onde ele faz as tips dele lá, das odds. E eu entrei no grupo dele. Entrei no grupo do Telegram. Paguei 20 pila lá na época lá e entrei no grupo. E aí, com isso, ganhei o número do Wagner, né? Ligou, né? Boa! Ligou? Foi bem. Investimento. Exato. Fiquei um mês lá no grupo, beleza. E nesse meio tempo só cuidando, cara. Só cuidando e vendo que tava parado as coisas por lá. Daí eu chamei o Wagner. Daí eu chamei ele na direct do Twitter. Chamei na direct do... Como assim, cara? Juliano, o Cunha tá abandonando a informática para virar youtuber. Tem vaga aqui na empresa. Topas um exchange básico. Pô, Rodrigo cara. Pavão, membro do canal aí. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, Pavãozinho. Não, não terminei, então não me arrisco na parte da programação, sinceramente. Mas enfim, e aí, cara, depois foi indo, e aí eu chamei o Wagner na direct do Twitter, ali na DM do Twitter, no caso, né? E aí falei, Vagão, e aí, tudo bom? Olha só, eu queria ver contigo e tal. Se pinta uma oportunidade aí, eu vi que vocês não estão com o site ativo, não quer voltar com o site, não quer ativar o site, eu escrevo as matérias para vocês. Daí o Wagner não respondeu, falou, mano, depois eu falo contigo, tá? Eu vou te chamar, vou te ligar, pode falar comigo. Eu lembro que eu tava no banheiro, o Wagner me ligou. E eu atendi. Eu tava no banheirozão. Azar, atendi. Tipo o Lucão fazendo live mijando aqui, né? Pode ser. O Lucão já deu cada uma, cara. Nossa. E aí, daí troquei ideia com o Wagner, falou, eu preciso nesse momento, não consigo reativar o site e tudo mais. Mas eu preciso de uma mão nas redes sociais. As redes sociais realmente estão paradas, a gente não está conseguindo fazer um fluxo de postagens e tudo mais. Se tu tiver disponibilidade, que não também vai te atrapalhar no teu serviço, que é onde tu tem a remuneração, super top de tu entrar na rádio. E foi assim que eu entrei na rádio. Daí eu entrei para cuidar das redes sociais. Então, tipo, foi nesse momento também que a rádio em si estava se reconstruindo, né? Tinha já saído algumas pessoas, era no meio da pandemia também ali. E eu lembro que tava o Wagner, o Lucão, o Suma e o Jim. Eram essas 4 pessoas. E aí eles estavam fazendo algumas experiências em pré-jogo. Tipo, o Bruno Volto passou no pré-jogo da Rádio Inferno. Tinha passado também, não sei se vocês chegaram a conhecer o Alexandre Gules. Enfim, eram os caras que faziam o curso de narração do Thiago Suman e acabavam passando lá na Rádio Inferno para fazer uma experiência também. Então, para ajudar, assim. Daí, eu fiquei cuidando um bom tempo as redes sociais da Rádio Inferno, fiquei por ali, principalmente, no primeiro momento, cara, eu não fazia apuração, né, então, tipo assim, a ZH dava uma informação do Inter, a gente ia lá, postava uma fotinho do jogador tal, com a informação da ZH e dando os créditos pra ZH, assim como toda a página faz hoje, né, a gente começou dessa maneira só pra também ter, porque, tipo, a Rádio Inferno tem um bom número de seguidores nas redes sociais, só que, pô, tu fica um tempo fora, tu perde engajamento, né? Tu vai recuperar com o tempo. E aí foi assim, a gente foi tocando nesse sentido. Daí chegou um momento que o Wagner precisava de um repórter, e ele não tinha grana naquele momento para pagar um repórter, pô, sei lá, que seja conhecido e tal, na área e tudo mais, não tinha como tirar de nenhum lugar, porque a rádio não passava pelo melhor momento financeiramente. E aí, cara, pintou a oportunidade, ele falou e tal, daí falou que não tinha como, eu falei, mano, se tu quiser, eu posso começar a apurar e tal, sem compromisso, vou ali, apuro uma outra informação e tal, e a gente vai tocando. Daí, além de fazer as redes sociais, eu comecei a apurar, eu comecei indo atrás e tudo mais, e aí, cara, aí foi indo, aí foi acontecendo, aí também comecei a dar algumas informações legais, fui conseguindo também confirmar algumas apurações de outros colegas, né, e aí eu confirmava com a palavra oficial, então tu vai ganhando uma moral, querendo ou não, mesmo que tu não dê o furo da reportagem, cara, se tu for lá e confirmar com a parte do diretor do Inter, se tu confirmar com o empresário do jogador, pô, tu
tá dando a moral, tá dando a confirmação, tua notícia vai acabar viralizando também. E foi assim que eu fui crescendo e tudo mais. Eu lembro que acho que a virada de chavezinha ali pra mim, cara, foi aquela questão de Zé Gabriel e Bruno Gomes. Porque o empresário do Bruno Gomes na época falou demais pra mim. Ele falou, eu perguntei pra ele, cara, o Bruno Gomes tá vindo pro Inter mesmo? É com o Inter que vocês estão fechando? Ele falou, sim, a gente tá fechando com o Inter e tudo mais. Então, naquele momento eu dei informação, e aí quando ele me passou isso, eu fui lá e cravei no Twitter e tudo mais, e aí vocês já sabem como é que é, né? Só que daí, cara, quando eu cravei, eu não sei se ele não esperava, porque não me conhecia, obviamente, mas não sei se ele não esperava que acabaria, tipo, explodindo a notícia e tudo mais ali, que teria aquela troca de Zé Gabriel e Bruno Gomes. Então, cara, ele começou a desmentir. Ele começou a falar, não falei isso, eu não falei nada, falei que tem interesse e tudo mais. Daí ele quebrou, né? Daí o Twitter veio em cima de mim e tudo mais. Mas, cara, ali foi uma virada de chave. E aí depois se confirmou, né? Se confirmou a troca do Zé Gabriel e do Bruno Gomes. Deu tudo certo. Sim. Ainda bem. Mas foi, assim, um momento meio tenso, mas que também foi uma viradinha de chave, assim, pro pessoal também confiar um pouco mais nas notícias que eu trazia.